Leiamos então Romanos, o capítulo de número 8, versículo 28, apenas para servir de base para a palavra desta noite. Escrito está: sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, queridos? Eu quero pregar essa noite sobre as 7 bênçãos do Evangelho. Podeis retornar para o seu lugar de assento e que nenhum movimento possa distraí-los. Meus amados, estamos toda quinta-feira pregando sobre as cartas de Paulo. E é bem verdade que começamos em Romanos e já ministramos várias mensagens, e permitindo Deus, deveremos ministrar outras tantas, somente aqui na carta aos Romanos, dada a sua profundeza. Aqui no capítulo 8, e olha que é só a parte B do capítulo, dá para extrair do texto 7 bênçãos que o Evangelho, ele nos traz. Se alguém me perguntar o que é o Evangelho é 3 coisas. O Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é uma proposta e o Evangelho é uma pessoa. A pessoa do Evangelho é Jesus. A proposta do Evangelho é que aqueles que aceitam a chamada do Evangelho, o convite do Evangelho, as boas notícias, recebem as benesses deste pacote espiritual que vem junto com Jesus. Jesus não só é uma pessoa divina, mas com ele vem coisas boas. E aqueles que recebem a sua pessoa, recebem junto uma mensagem de esperança, de vida. O Evangelho é uma proposta e o Evangelho é uma mensagem. A mensagem que este mundo precisa. Se Deus tivesse alguma coisa melhor que o Evangelho, daria. Mas Ele deu o melhor que Ele tinha. Eu costumo dizer que Deus é tão bom que a gente não se compara a Ele. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 13,16, e isto é o melhor de Deus para as nossas vidas. A primeira bênção que o Evangelho nos traz, aquilo que eu chamo aqui no texto de bênção da intercessão. Vejam que o capítulo 8, versículo 26, a palavra diz: também o Espírito, claro que é o Espírito Santo. Pregamos na última quinta-feira, eu creio que quase só sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E eu já acho lindo essa parte, porque nos assistir na força é fácil. Qualquer um te assiste quando você está no churrasco, quando você está sorrindo, quando você está em festa. Não faltará pessoas ao teu lado. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos assiste na nossa fraqueza. E eu acho lindo isso, porque quando todos desaparecem da tua vida, ali aparece Deus para ser teu companheiro. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso é Paulo falando. Se Paulo que andava com Jesus, se Paulo que tinha aula com Jesus, porque Jesus aparecia esporadicamente para Paulo e explicava para ele algumas doutrinas centrais da fé cristã. Agora vem Paulo e diz assim: nós não sabemos orar. Se Paulo não sabia orar, o que sobra para mim? Aí Paulo diz: nós não sabemos orar como convém.
bem, vírgula, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa linda! Versículo 27, o texto ainda não termina. E aquele que sonda os corações, interessante que o aquele aqui do texto é Deus, é o Pai. Aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, vírgula, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, ou seja, os crentes, aqueles que servem a Deus. Aqui eu preciso pontuar algumas coisas. A primeira verdade é que eu e você devemos orar. A segunda verdade é que nós não sabemos orar. Mas isso não significa que você não deva tomar a iniciativa da oração. Pastor Diogo, oração resolve muito. Se eu fosse pregar sobre oração, eu ficaria aqui todo o tempo pregando sobre oração. Eu ficaria meses pregando sobre oração e eu não esgotaria o tema sobre oração. Deus deixou-nos a oração, não porque Deus precisa delas. É nós que não podemos ficar sem o resultado da oração. Porque o resultado da oração nos interessa. Porque a gente pede coisas para Deus, e se Ele nos entregar, isso poderá mudar as circunstâncias da nossa vida. Mas a bem da verdade é que nós não sabemos. E por que nós não sabemos? É claro que existe pontos da oração. Eu até tenho lá no meu canal no YouTube 7 passos, 7 assuntos, ou divisões, o passo a passo da oração que eu explico, que podemos pregar em outro momento, mas já está pronto lá. Então a gente está orando, mas às vezes, dado a luta, muitas vezes dada a problemática da nossa vida, a angústia do coração, a gente fala algumas besteiras para Deus. A gente fala algumas palavras, como diz a regra do português, prolixa, ou seja, não vai ter fundamentação. Aquilo não é aquilo que vai agradar os ouvidos de Deus, mas a gente está ali verbalizando e jogando um monte de palavra para os céus, e muitas delas a gente pede coisas que ainda bem que Deus não nos atende. Lembra de Elias, que pediu para si a morte? Deus atendeu? Não. Lembra que Moisés pediu para morrer? Deus atendeu? Não. Lembra, por exemplo, de Jonas, o profeta, pediu para morrer? Deus atendeu? Não. Então, às vezes, o ser humano, ele está orando e ele está dizendo: Deus, eu estou na igreja, estou tomando a ceia, se o Senhor quiser me levar, me leva, porque eu não aguento mais esta vida. Porque a pessoa muitas vezes ela fala algo para Deus, ela está dizendo: Deus, eu não aguento mais, entra com a providência, dá um jeito na minha vida. E aí quando você pede para Deus para morrer, para ir para o céu, o Espírito Santo se aproxima, porque a Bíblia diz que ele intercede, ele chega, ele pega a tua oração, e tu pediu para Deus para morrer, mas ela não vai chegar assim lá no trono de Deus. O Espírito Santo pega a tua oração e chega lá no trono e diz: não mata ele não, não mata ela não, ela só está cansada, ele só está esgotado, ele intercede por nós. E aí a Bíblia diz que Deus, ele sonda o nosso coração, e o Espírito Santo intercede segundo a vontade de Deus. Que coisa linda! Então você está orando, e ainda bem que só vai se cumprir na tua vida a vontade de Deus, porque se fosse a tua, você poderia se enganar pelo teu olhar, você se enganaria pela aparência, você olharia planilhas, você iria olhar números, e você poderia se enganar,
Mas aí Deus que conhece o teu coração, Deus que é presciente, que sabe que está lá no futuro, o Espírito Santo, sabendo de tudo isso, ele intercede e só chega lá aquilo que é salutar, só chega lá no trono aquilo que é edificante. Portanto, meus amados, vale a pena orar, mesmo que tu não saiba orar, eu também não sei, mas o Espírito Santo conserta a nossa oração. Quem pode dar glória a Deus? Romanos 8, 28. Segunda bênção do Evangelho: cooperação. 8, 28. Sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas. Diga mais forte, todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente percebe que esse todos aqui é até aquilo que tu julga ruim, é até aquele que você julga, meu Deus, que chato isso, não queria que estivesse acontecendo na minha vida. Mas até aquilo que você acha que é ruim, no final das contas, vai virar em bênção, vai virar em livramento para a sua vida. Aí eu estava pensando, e se eu fosse dar testemunho disso e outros irmãos, a gente ficaria aqui à noite dando testemunho. Às vezes você está na estrada aí atrás de um bitrem a 30 por hora, 40 por hora, e você não sabe que é Deus te atrasando, para você não chegar em determinado tempo, na linha do tempo, na timeline do tempo. Infelizmente, eu digo isso com dor, esse acidente que aconteceu agora, no último sábado, ali na 386, em Pouso Novo, eu estava minutos atrás daqueles 2 carros que bateram. Eu fiquei preso no engarrafamento. 1h15 esperando, tive que dar retorno, voltar até Soledade para pegar uma rota alternativa para chegar em Camaquã, onde eu tinha um compromisso. Todo aquele tempo de atraso, deu tudo errado para mim não sair. Tu sai, eu queria ter saído mais cedo, mas não conseguiu. Atravessa uma coisa, é uma ligação que entra, uma situação que entra, é Deus te atrasando. Aí quando você chega lá, dá um acidente, 15 minutos na tua frente. Se eu tivesse aqueles 15 minutos, o carro da vez podia ser o meu. Infelizmente houve 3 mortes ou 4, se eu não me engano. 3 mortes, infelizmente. 2 carros aqui de Passo Fundo, infelizmente. Então a Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer para você que você nunca está perdendo em servir a Deus. Agora a palavra cooperam aqui do texto é sinergeu. E esse sin aqui no grego quer dizer juntamente. Ergueu quer dizer trabalhar. Então a Bíblia está dizendo que trabalha junto, colega de trabalho. Sabemos que todas as coisas trabalham junto. Existe um Deus que está trabalhando junto no cenário da tua vida, te livrando, te abençoando. Tudo que acontece para você mesmo servindo a Deus, pode ter certeza que aquilo que você julgou ruim era livramento, era escape de Deus na tua vida. É claro que às vezes o povo não entende e o pastor tem que dar explicação. Pastor Diogo, me explica por que eu estou vindo na igreja, mas algumas coisas não estão encaixando. Claro, tem todo um trabalhar de Deus na tua vida. É Deus que sonda o teu coração, é Deus que está trabalhando no vaso. Vou eu me meter na frente de Deus?
Vou eu interferir o agir de Deus? Claro que eu não vou dizer tudo isso para a pessoa, senão ela vai acabar se ofendendo comigo. Mas às vezes Deus está agindo nela, e eu não posso atrapalhar o agir de Deus. Eu tenho que me retirar, só orar, para que a pessoa tenha maturidade, para entender que ela está na olaria. Na olaria, aqui Deus quebra vasos e faz novos vasos, da mesma massa, do mesmo barro. Agora eu tenho para te dizer uma coisa: a porta que se fecha, mesmo você servindo a Deus, não murmura, não se queixa. Eu sei que Satanás vai suar no teu ouvido dizendo: tá vendo? É aquela igreja que tu tá indo, é aquele pastor que é fraco, que é não sei o quê. O diabo vai inventar alguma coisa, mas você vai ter que ter maturidade e entender que até a porta que Deus fecha, é porque Ele fecha uma para abrir outra maior na tua vida. Aquele namoro que não dá certo, é Deus livrando. Aquele emprego que não dá certo, é Deus abrindo outra porta maior. No final das contas, eu fico com o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terceira bênção do Evangelho: um destino glorioso. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Meu Deus, isso aqui, só esse versículo aí dá uma pregação. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Versículo 30. E aos que predestinou, Ele chamou. Aos que chamou, Ele justificou. E aos que justificou, Ele glorificou. Glória a Deus. Eu vi o Ricardo cantando ali a letra do hino, que por sinal é muito linda, que dizia: o que é que Ele viu em mim? E eu disse no ouvido da Aline, a letra diz: eu não sei o que Ele viu em mim, mas eu disse para a Aline: eu sei, Ele viu a fé. Porque no próprio hino diz na sequência que nós não somos nada, que só temos defeitos. Eu não me lembro ali do resto, mas é uma expressão mais ou menos assim, pelo que eu estava lendo na letra. A Bíblia diz: porque aqueles que de antemão conheceu. A palavra grega é prognóstico. Ele conheceu antes, desde a eternidade passada. Deus previu quem iria crer no Evangelho e perseveraria pela sua graça até o fim. E Deus também viu quem não ia crer no Evangelho jamais. Mas ainda bem que a Bíblia não fala no grupo que não creu, que seria a dupla destinação, como falam os calvinistas. Mas a Bíblia não fala que Deus destinou alguém para o inferno. Deus predestinou pessoas para a salvação. Mas deixa eu explicar. Qual é o critério de Deus para te levar para o céu um dia? O critério, o que é que Ele viu em mim? A Bíblia diz: os que de antemão conheceu. Então na timeline, na linha do tempo, Deus é um ser atemporal. Ele está fora do tempo. Para Deus não há passado, para Deus não é presente, para Deus não há futuro. Para Deus tudo é presente, tudo é presente. Lá no ano 2050 é presente para Deus. Lá na eternidade passada, Deus viu que tu ia crer no Evangelho, e Deus viu que tu perseveraria até o fim do Evangelho. E aí estes que Deus previu, Ele tinha que dar um destino para eles. Então é por isso que Paulo diz: os que de antemão Ele conheceu, Ele predestinou.
Deus não te predestinou. Ele não apontou na tua moleira e disse: eu quero você para mim. Não, isso é calvinismo. Ele previu a tua fé. Ele viu a tua resposta diante da pregação do evangelho. Então não é Deus que te pega pelas orelhas e te leva para o céu. Deus prega a palavra, Deus manda a sua graça, Deus manda o seu Espírito Santo, mas a resposta que tu dará ao evangelho é isso que vai te predestinar. Os que de antemão ele viu, a estes ele deu um destino, predestinou. Versículo 30. Aos que predestinou é dar um destino para você. Porque ele não podia dar um destino trevoso, macabro, para aqueles que responderiam com fé à mensagem do evangelho. Então ele predestinou um paraíso, uma vida eterna. Agora, ele viu tudo isso, mas isso tudo é com Deus. A gente não sabia nada disso. A gente veio a esse mundo sem saber que Deus existia, sem saber que Ele tinha capacidade de prever tudo, e sem ter a capacidade de saber que Ele já tinha construído um lugar para o salvo. A gente está na terra, fazendo 3 refeições por dia, andando por aí. Aí de repente vem o versículo 30, e tu nem sabia disso. E aos que predestinou Ele chamou. Agora entra você na história. Existem dois tipos de chamada, segundo os estudiosos: a chamada interna e a chamada externa. A chamada interna se dá pela pessoa do Espírito Santo. João 16, o Espírito Santo convence o homem do mundo, do pecado, da justiça, do juízo. Então eu já sei que você entrou aqui. Aliás, eu sei quem é que te trouxe para cá. Quem te trouxe foi o Espírito Santo. Você estava lá lavando louça, derramando tuas lágrimas, e Ele ministrando ao teu coração. E aí você dizendo: não, mas eu não vou na igreja, fulano está lá na igreja, fulano me deve, está lá na igreja, fulano não me cumprimenta, está lá na igreja. E o diabo dizendo: isso mesmo, não vai. Mas o Espírito Santo, você liga aquele hino, e de repente o Espírito Santo fala contigo e diz assim: minha filha, não olha para o homem, olha para Deus. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Foi Ele que trabalhou no teu coração. Aí você vai me dizer: não, pastor, ele usou minha colega, meu colega, minha colega, ele usou meu amigo. Era isso que eu queria dizer. Ele usou alguém da minha família. Não foi teu amigo, não foi teu colega. Ela foi apenas um instrumento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo te chamou internamente. Aí depois vem a chamada externa, que é aquela da pregação. Porque o Espírito Santo, ele só trabalha no coração, mas ele tem que usar um outro vaso para pregar para você. E aí Paulo disse aos Romanos capítulo 10, versículo 17: e como ouvirão se não há quem pregue? Chamada externa, veio a pregação. E agora você vai se deparar com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Você tem a capacidade de rejeitar o chamado de Deus, ou de aceitar o chamado de Deus. Você tem a capacidade de rejeitar a proposta do Evangelho, ou de abraçar a proposta do Evangelho. O meu trabalho aqui não é te convencer. Quem convence é o Espírito Santo. O meu trabalho é de pregar. O meu trabalho é pregar a palavra. O
teu trabalho é endurecer o coração ou amolecer o coração e aceitar a proposta. Eu gostaria muito que você não endurecesse o teu coração, mas que você abrisse ele para aceitar a proposta. Deus está te chamando para te dar um destino glorioso. Quem pode glorificar? Aos que chamou, Ele justificou. Já preguei sobre isso em outras quintas. Ele te declara justo, dívida paga, porque onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça. Você era réu, devedor de morte, mas Jesus cravou na cruz a tua dívida e morreu em nosso lugar. Aos que justificou, isso agora não aconteceu ainda. A estes também glorificou. Isso é futuro. Quando nós teremos um corpo glorificado para habitar com Ele na eternidade, para aguentar a presença dEle nessa carne mortal, nós não suportaremos. Nosso corpo precisa passar por um estágio de glorificação, um vestido de luz e de glória resplandecente, para poder passar a eternidade com Ele. Então eu tenho uma boa notícia. Você que disse sim ao chamado do Evangelho, Deus vai te glorificar no futuro com Ele. Quem pode adorar? Quarta bênção do Evangelho, a bênção da segurança. Capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, para você percebeu que se Deus é por você, a pergunta é: quem é que vai ser contra você? Lembrei do profeta Isaías. Deus disse: quem é que pode escapar das minhas mãos? Operando eu, disse Deus, quem impedirá? Agora vem Paulo e diz assim: se Deus é por ti, quem é que pode ser contra você? Você percebeu que não dá para perder a pessoa de Deus. Agora, Deus está na boca de muita gente incrédula por aí. Se é que eu posso usar a expressão incrédulo. Deus está na vida de muitas criaturas, na boca de muitos. Acredita em Deus? Eu acredito. Bom, mas a Bíblia diz que até os demônios acreditam em Deus e estremecem. Mas para ter Deus, você tem que ter o caminho que te leva a ter Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está no singular. Não tem outra maneira. Não tem outro santo, não tem outro guia, não tem algum orixá, não tem nenhuma entidade, com todo respeito às religiões, mas é em Jesus. A Bíblia diz que quem tem o Filho também tem o Pai. Oh glória! Se Deus é por tua vida, não tem fofoqueiro, não tem mentiroso, não tem fake news. Se Deus é por você, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem capeta, capetinha e nem capetão. Se Deus é por tua vida, não tem invejoso, não tem ciumento. Se Deus é por ti, amado, pode abrir a boca e dar glória. Se você tem Deus, você tem tudo. Aleluia.
Às vezes eu encontro alguém por aí e eu pergunto: irmão, o que houve? Não te vi mais na igreja. Aí a pessoa diz assim: ah, pastor fulano, Beltrano. E eu pergunto assim: tá, mas e Jesus, o que ele aprontou para ti? Não, pastor, para Jesus não fez nada de mal. Então, querido, não vá na igreja olhando para o testemunho de alguém que senta da tua direita ou da tua esquerda. É ser humano que nem você. Está ali tentando melhorar a vida, está ali tentando se aprumar, se aproximar de Deus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, o autor e o consumador da fé. Existem coisas na tua vida que são inegociáveis, irreparáveis. Tudo aqui nesta vida passa. Tua beleza passa, tua formosura passa, tua juventude vai passar. Esse veículo que tu tanto adora, a ferrugem vai comer um dia. A fazenda, o imóvel, a traça come, o ladrão rouba e arromba. Jesus disse: tudo aqui passará, mas existe algo que não passa, é a tua vida eterna, é a tua relação com Deus. Eu não vou feliz se você perder uma ovelha do teu rebanho, se você perder 5 hectares da tua produção, eu vou sentir com você. Se você perder um imóvel, perder um veículo, eu vou chorar junto com você. Mas lembre-se, você ainda tem Jesus. Você tem aquilo que é melhor, aquilo que é eterno, aquilo que transcende a esta vida. Se Deus é, se Deus é, se Deus está, se Deus é por você, fica tranquilo, fica tranquila. Deus está protegendo a sua vida. Quinta bênção do Evangelho, parece até uma redundância: benefícios, porque bênção já é um benefício. Mas quando eu digo benefícios, é porque eu falo desse combo de vantagens que vem com a pessoa de Jesus. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A Bíblia diz: não nos dará. Tem o verbo dar aqui, e projetado para o futuro. O verbo dar aqui, dará, é do grego charizomai, quer dizer fazer algo confortável, agradável. Por isso, depois do verbo dar, está a palavra graciosamente, que poderia ser traduzido por confortavelmente, agradavelmente. A Bíblia diz que se Ele deu o Filho dele por nós, Ele não vai dar tudo o demais que Ele tem para entregar para a tua vida. Ele nos dará com Ele todas as coisas. Percebeu que aqui não está escrito Ele retirará, Ele diminuirá, não está escrito isso. Agora você entende por que eu prego aqui com veemência, e essa frase você já está cansado de me ouvir falar, que eu nunca vi alguém se aproximar de Jesus e piorar de vida. Mas eu não vi mesmo, graças a Deus, porque a proposta do Evangelho é esta, é uma proposta de melhora para esta vida, e melhora para a vida eterna, sem dúvida. Então a Bíblia não está dizendo que você
aceitando o chamado de Deus, você vai perder. Ah, pastor, se eu me batizar, se eu vir para a comunhão da igreja, se eu começar a frequentar a casa de Deus, eu vou perder. Não, quem sabe tu vai perder uma meia dúzia de amiguinho que tu achava que era teu amigo, tua amiga, tua colega, mas na verdade só era parça para ir para o bailinho da 15. Mas quando o negócio aperta, quem aparece é o Espírito Santo para te ajudar. Ele nos dará com Ele todas as coisas. Levante a sua mão para o céu. Eu quero profetizar que tem coisa boa vindo na sequência. A melhor parte da tua vida é aquela que você não viveu ainda. O meu Deus, Ele dá. O meu Deus entrega. O meu Deus tem coisa boa reservado para a tua vida. Ele dará confortavelmente. Tem conforto te esperando. Tem notícia boa te esperando. O evangelho, ele só te melhora. Cutuca a pessoa do teu lado, diga para ela: tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa nos próximos 5 anos, na próxima semana, nos próximos 30 anos, por toda a eternidade. Só tem coisa boa. Quem crê, dê glória a Deus. Sexta bênção do evangelho. Aí alguém me escuta falar isso, vai pensar que eu só prego isso, mas é bíblico. Sexta bênção, vitórias. Romanos 8:37, isso é texto, é Bíblia. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu fui pesquisar aqui essa palavra mais que vencedor. Porque a Bíblia fala reiteradas vezes que Deus tem para nós vitória, o que para mim já está bom. Lá em Provérbios está escrito: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Apocalipse 17 vai dizer a Bíblia: vencerão aqueles que estão com Ele, chamado de eleitos e fiéis. Então eu já sabia, e é por isso que eu prego que as pessoas melhoram de vida em todas as áreas quando se aproximam da palavra de Deus, porque a Bíblia fala de vitória. Me mostra um versículo em 32.173, em quais deles está escrito: receba a minha palavra e a tua vida vai virar uma desgraça. Isso não existe na Bíblia. Deus não piora a vida de ninguém. Agora vem aqui Paulo e ele me diz uma coisa que eu fico curioso. Ele diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Mas só ser vencedor já não está bom. Aí vem Paulo e diz mais. Eu fui pesquisar isso aqui no grego, e a palavra é hipernikao. Nikao é vencedor em grego, e hiper é a mesma palavra que é utilizado no português, porque o português é um pouco de filho do grego. O português, hipermercado, por exemplo, quer dizer, não é um mercado qualquer, é algo mais que o mercado. É maior que o mercado. Então, hipermercado. Então, aqui nós temos a palavra hipernikao,
quer dizer vencedor aqui não. Paulo estava escrevendo vencedor. Eu penso que o Espírito Santo disse para ele: coloca o hiper na frente, porque não é vencedor, é mais do que um vencedor. Ei, vitorioso, levanta a mãozinha. Você pode estar passando na prova hoje, mas o que vem aí é grande. A vitória que Deus vai dar é grande. A porta que Deus vai abrir é grande. O sorriso que vai vir é grande. Deus tem hiper. Deus tem algo grande. Deus está preparando coisas grandes. Você em Cristo é mais, é muito mais do que um vencedor. Se isso está bom para você, glorifique a Deus. Sétima bênção do Evangelho: comunhão. Comum, união. Comunhão é relacionamento. Olha só, capítulo 8, versículo 38 e 39. Olha o que está escrito. Vale lembrar que o 39 é o último versículo do capítulo 8. Então agora Paulo está fechando a conta. E quando você está escrevendo um texto, e você está indo para o final daquele parágrafo, daquela página, daquele capítulo, daquele assunto, você está fechando o assunto. Você está pensando se não esqueceu de nada. E normalmente você deixa a cereja do bolo para o final. Você deixa a parte mais gloriosa para fechar o assunto. E aí Paulo, falando daquilo que é mais importante, ele diz, versículos 38 e 39: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos. Separar-nos é a tônica do texto. Separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você percebeu que quando Paulo está encerrando o capítulo, ele vai falar de relacionamento com Deus. Você percebeu que antes de chegarmos no 38 e 39, ora, é tudo que eu preguei antes. Você percebeu que nós falamos aqui, nós falamos de vitória, nós falamos que Deus dará com ele todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é segurança, é proteção, chamado, destino, que Deus coopera conosco, que Deus o Espírito Santo intercede com nós, por nós com gemidos inexprimíveis, intercessão, cooperação, segurança, tudo isso é bom. No final das contas, Paulo diz o seguinte: quer saber o que é mais importante? Você manter um relacionamento com Deus, que nada possa te separar do amor de Deus que está em Cristo. Tudo que o inimigo quererá fazer é te separar deste amor. Tudo que o inimigo vai querer fazer na tua vida é te tirar desse lugar. É querer que tu não venha, que você não se aproxime da palavra. Tudo que o Satanás quer é te separar da palavra, te separar do amor de Deus. Mas se ele não conseguir, não vai conseguir.
A Bíblia diz que Ele te dará com Ele todas as coisas. Oh glória, não se separa da palavra, não abra mão da palavra. Nada pode te separar do amor de Deus, nem o desemprego, nem a doença, nem que o pastor não pregou nada, nem que os músicos não cantaram e não tocaram nada, que não é o caso, graças a Deus, nem que faltasse luz na igreja, nem que tivesse frio, caindo neve, chuva, saraiva de pedra, nem que a temperatura esteja abaixo de zero. Nada pode te separar do amor de Deus. Fique em pé, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pastor Diogo, eu preciso ir embora. E o que é que eu não posso esquecer? Você não pode esquecer que não dá para se separar do amor de Deus. Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você só precisa entender que não pode se separar de Deus. É como um bebê no ventre de uma mãe, que é alimentado pelo cordão umbilical. Assim nós somos alimentados pela sua palavra, pela presença dele. Não corta isso, não separa isso, não negocia aquilo que é inegociável na sua vida. Glória a Deus. Pastor, o que é que eu tenho para receber? Bom, é muita coisa para receber. Mais do que vitorioso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é proteção. Oh glória, tem muitas bênçãos que podem acontecer hoje à noite aqui na sua vida. E eu te convido a sair desse lugar e vir aqui à frente, porque Ele te prometeu mais do que vencedor. Você achou que essa luta ia te derrubar, mas não vai. Ei. Oranai tere mandarasei. Oh glória, se Deus é por ti, quem será contra a tua vida? Oh, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor Diogo, eu acumulo coisas ruins depois que comecei a vir nessa igreja. Então não foi ruim não. Foi Deus de alguma maneira trabalhando. E talvez você interpretou como ruim. Eu peço que os irmãos, as irmãs que estão aqui no corredor, chega mais pertinho para dar lugar para quem está vindo. Chega mais. Oh, maravilha. Feche os olhos agora. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Coloca a tua causa nas mãos do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Talvez eu estou pregando para alguém que ainda não está vivendo esta vitória, mas ela vem na sequência. Você só precisa ter paciência. Você só precisa continuar insistindo um pouco mais, perseverando um pouco mais, porque o final dessa história eu já sei no que é que vai dar. Vai dar vitória para a tua vida. Vai dar vitória, vai dar resposta positiva. Oh, eu já estou vendo um sorriso teu. Eu já estou vendo a tua festa. Eu já estou vendo você comemorando. Esse é o resultado de quem serve. Oh, porque se eu estou guardado por quem perdeu batalha,
nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Levante a sua mão, apresenta para o Todo-Poderoso. Apresenta a tua causa. Por mais impossível, por mais difícil que seja, todas as coisas cooperam para o bem. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Eu verbalizo uma palavra. Receba a vitória. Nunca perdeu batalhas, seu nome é Urabai, irás prover de novo. pode comemorar. Eu creio em ti. Tá vindo aí. Haja o que houver, Senha Laia, irás prover de novo. Eu quero mais do que vencedor. É isso que você é. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Jesus.